Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mais golpistas na cadeia. Apesar de resistência de Fux, STF caminha para condenar todos os réus do núcleo de desinformação do golpe. Valdemar nas garras de Xandão. Ministro do STF pede reabertura de inquérito contra presidente do PL na trama golpista. Reabrimos a investigação e análise em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Boulos no governo ou no Congresso? Guilherme Boulos assume ministério de Lula, mas PSOL não descarta a candidatura dele ao Senado em 2026. Lula adia a vinda do Messias. Presidente viaja à Ásia e deixa a nomeação de substituto de Barroso no STF para a semana que vem. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberto, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, ou então pelas ondas do rádio, na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Estamos a postos nessa terça-feira, dia 21 de outubro de 2025, aqui em São Paulo, na redação, sempre meu parceiro, meu fiel parceiro de todos aqui, os juntinho, Gabi, juntinho aí. Chico. E, por sorte, temos essa comunidade inteira aí, né, no Brasil, lá de Torres, chegando em Quixadá. De Torres a Quixadá. Litoral, sertão, região metropolitana, só dá ICL. É isso. E também nas águas internacionais também. Ah, sim, lá estaremos lá também. Comentando junto com a gente. E também estamos a postos em Brasília com Manuela Borges, hoje dos estúdios. A Manu, nossa repórter. Toda chique nos estúdios. Acomodadíssima nos nossos estúdios em Brasília, Manu. Muito bom. Boa tarde, Gabi, Chico, todo mundo aí que apoia o jornalismo livre e independente do ICL Notícias. Eu estava aqui limpando o dente quando apareceu. Você vê que a pessoa está se preparando para entrar no ar mesmo, né, Manu? Muito bom. Isso aí. A vida real é assim, ainda mais no ao vivo, né? Como a gente faz todos os dias. A Manu que outro dia engoliu até um mosquito, gente, para trazer notícia pra gente. Meu Deus. Manu, vamos começar falando dessas mudanças lá no Palácio do Planalto, né? A gente teve uma troca na esplanada dos ministérios, na verdade, o Guilherme Boulos assumindo a Secretaria-Geral da Presidência da República. Oficialmente, o presidente Lula avisou ontem, a gente adiantou aqui para você no ICL Notícias, segunda edição também, o Márcio Macedo, que era o ministro que estava ocupando essa pasta, ele gravou até um vídeo de despedida desse cargo, dizendo que ele vai disputar eleições em 2026 e vai se dedicar a isso. Então, ele enfatizou que o Boulos não vai ser candidato, só que o PSOL não descartou essa ideia ainda não. A gente tem a possibilidade, de acordo com o PSOL, de Boulos ser candidato ao Senado por São Paulo. Está até numa nota assinada pela presidenta nacional do PSOL, a Paula Corradi, que a gente vai ler agora, para quem nos acompanha em vídeo também pode acompanhar pela tela. A Paula Corradi diz o seguinte: avaliamos que pela liderança política que exerce o Boulos, ele seria um excelente nome para a disputa eleitoral do ano que vem, em especial para o Senado. Para a Câmara, acreditamos no crescimento da votação da deputada Érica Hilton, assim como dos demais deputados e deputadas da atual bancada de São Paulo. Bom, Manu, a gente já esperava, né, Boulos finalmente ocupando essa cadeira, porque já se falava há bastante tempo, né, da possibilidade do Guilherme Boulos assumir justamente com esse objetivo de aproximar com a militância, né, com as ruas. E o presidente Lula viu, como nunca, agora nos últimos meses,
o poder da pressão popular para se aprovar projetos importantes no Congresso Nacional. É isso mesmo. Inclusive, Boulos que ajudou a liderar essa massa que foi para as ruas em São Paulo contra a PEC da blindagem, bandidagem, melhor dizendo, contra a anistia, pedindo o fim da escala 6x1 e outras pautas sociais. Então, é uma forma de o governo Lula oxigenar o Planalto, trazer essa liderança que é muito forte nas redes sociais, e não só para os movimentos sociais que já apoiam o governo Lula, mas, por exemplo, para ficar mais próximo dos motoristas de aplicativo, que são aí 1.400.000, também os caminhoneiros, que são mais de 4 milhões. Então, é uma massa que ainda não apoia 100% o presidente Lula, e a ideia é justamente fazer essa intermediação, colocar Boulos para levar a pauta do Planalto para esses setores da população, claro, já de olho em 2026. Só que é aquilo, né? Boulos foi eleito com mais de 1 milhão de votos, conseguiu alavancar aí outras candidaturas da Érica Hilton, da Sâmia, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Só que para fazer o Senado, eu até olhei ali os dados de 2018, quando teve o último pleito para senador, o primeiro colocado, que na época foi o Major Olímpio, que até faleceu, ele teve mais de 9 milhões de votos. A segunda colocada foi a Mara Gabrilli, isso por São Paulo, tá? Foram também mais de 6 milhões de votos. E em terceiro, Eduardo Suplicy, com 4 milhões de apoio popular, né, no pleito de 2018. Então, é uma forma dele ganhar corpo, peso, estando à frente de um ministério, para também angariar esses votos e ficar, enfim, possível de ser eleito pelo estado de São Paulo. Chico. Mas eu acho que ele vai ficar mais ali pronto para uma prefeitura na próxima eleição. Acho que o acordo é esse. Os acordos entre o Boulos e o Lula têm sido muito bem cumpridos. O Lula promete apoio na campanha para a Prefeitura de São Paulo, na última eleição, para a Prefeitura aqui em São Paulo. O PT realmente foi lá e cumpriu o acordo. E eu acho que o acordo agora também é o Boulos fora das eleições, abrindo um espaço enorme, porque tem muito voto aqui em São Paulo, para as próprias candidaturas do PSOL e para eventuais candidaturas do PT que sejam ali na mesma linha, que sejam candidaturas parecidas, coladas nos movimentos populares, movimentos de moradia, movimento de sem-tetos aqui em São Paulo. Eu acho que esses votos vão ser herdados ali entre PSOL e PT. Não creio que saia para o Senado. O Senado tem vários nomes sendo apontados, como a Simone Tebet, pelo MDB, aqui em São Paulo, concorrendo na frente do Lula. A Marina Silva é outra candidata, ou cotada até o momento. Então, acho que o Boulos vai ter uma vitrine extraordinária. Pela primeira vez, está num cargo executivo, ministro, com verba, com possibilidade de ampliar projetos em São Paulo, com possibilidade de diálogos com esses trabalhadores de aplicativos, que é uma área que ele já tentou, é fundamental, que ele já tentou na eleição. Ele tinha um projeto, por exemplo, de criar pontos de apoio para essas pessoas, para esses trabalhadores, em várias regiões de São Paulo. Que hoje em dia você pega, essas pessoas não têm sequer onde tomar um banho, trocar uma roupa, esses entregadores, coitados, eu vejo muitos deles, assim, dormindo meia horinha na sombra do metrô, numa estação, debaixo de uma árvore. Então, o Boulos tem conversa com esse povo, eu acho que se prepara para a eleição à Prefeitura de São Paulo. Muito bom, e Chico, ele volta, pega essa pauta de volta, porque a extrema-direita tentou sequestrar esse debate, né? Tanto que quando você falava sobre pejotização, teve pesquisas que mostravam muitos trabalhadores de aplicativo contra CLT, né? Mas não contra direitos trabalhistas, né? Porque foi uma grande parcela de
cortes de internet, fake news que se propagaram e as pessoas, muitas vezes, sem ter acesso à informação completa do que estava sendo dito ali. Quer dizer, ninguém é contra férias, ninguém é contra... Você é contra direitos. ter um abrigo para tomar um banho? São benefícios que não tem que ser, ser contra. O que aconteceu, principalmente naquela eleição para prefeito, foi um discurso muito forte do Pablo Marçal, principalmente, que todo mundo pode ser rico, que é melhor cada um apostar por si, loucamente, na sua moto, todo mundo é empreendedor e todo mundo vai ficar rico. Sem pensar Só que não, né? Só que não. Sem pensar que essas pessoas precisam de um plano de saúde, que as pessoas têm acidentes nas ruas, ficam 4 meses, 5 meses sem... se quebra ali uma perna, se quebra um osso qualquer, se ficam com problema de saúde, ficam fora do jogo do trabalho, sem plano, sem proteção social. Então, eu duvido que uma boa conversa com essa categoria não vá alertá-los para que, olha, dá para ter alguns direitos, dá para a gente continuar com a ilusão deles, sendo patrão deles mesmos e tendo algum direito, não faz mal nenhum. Com certeza, e a gente vê que essa questão da previdência social é muito complexa, porque você deixa de contribuir e quem vai pagar a aposentadoria lá na frente? Então, esse é um debate que está no Supremo Tribunal Federal, também na Câmara, no Senado, e que realmente a gente precisa fazer as contas, porque do contrário é um problema futuro gigantesco que estão escamoteando, botando ali debaixo do tapete, só que uma hora essa conta vai chegar e não vai dar bom, não. E Manu, aproveitando, eu quero trazer também o trecho da sua entrevista com a deputada Thalíria Petroni, falando sobre essa disputa, essa possibilidade de disputa do Guilherme Boulos no Senado, que não foi descartada pelo PSOL. Então, o partido, a presidenta do partido falou a respeito disso, né? Enquanto tem uma outra parcela ali, o próprio Boulos, né? Enfim, publicamente, e a parte do governo que diz que Boulos agora vai ficar no ministério. Então, a gente vai transmitir agora esse trechinho sobre a possibilidade de Boulos disputar o Senado pela Thalíria Petroni. Vamos lá. Nós entendemos que o papel dele aqui na Câmara e um possível papel no Senado Federal vai ser fundamental para ajudar o presidente Lula a governar num próximo mandato, mas nós vamos dialogar junto com o companheiro Guilherme, com o partido, com o governo, qual é o melhor papel para o nosso companheiro Guilherme Boulos para a próxima quadra. Sem dúvida, a gente tem uma tarefa no próximo ano, que é reeleger o presidente Lula para garantir que a democracia fique de pé, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter condições de avançar nas agendas populares. Isso se faz com um Congresso conectado com o povo brasileiro, e sem dúvida o Guilherme é precioso para isso. Mas o papel dele a gente vai discutindo em conjunto com ele, com o governo e também com o nosso partido nos próximos meses. Manu, ela foi muito gente, obviamente, né? Até porque tem que respeitar, ele acabou de assumir a pasta, mas pelo jeito não é uma unanimidade, tá longe disso, né? De o Boulos ficar ali pela pasta. Lógico que essa decisão é dele, também conversa com Lula, mas o partido dele está ainda com essa possibilidade em aberto, né? O partido quer ele disputando, porque é aquilo, ele é uma força política gigante. Isso. Conversei também com o deputado Chico Alencar, do PSOL, que falou também algo semelhante. Olha, a gente quer o nosso deputado disputando o Senado, ou mesmo para deputado federal, porque ele é uma força gigantesca que a gente não pode abrir mão. Inclusive é isso, ele alavancou outras candidaturas por meio do quociente eleitoral, então a gente não pode abrir mão. Até sondei com ele, e essa possibilidade do Boulos migrar para o PT, dele, olha, a gente não ouviu isso em nenhum lugar, a gente é absolutamente contra, porque o Boulos é nosso. Mas a gente sabe que na política é tudo muito dinâmico, as coisas mudam com uma rapidez enorme, então não dá para prever, a gente tem que acompanhar no dia a dia,
mas o fato é que Boulos vem para oxigenar, para dar essa revigorada nessa pasta que estava um pouco murcha, um pouco xoxa. Márcio Macedo não estava entregando tudo que o presidente almejava, por isso que ele acabou sendo retirado, assim como também tiveram outras mudanças, né? Essa é a 13ª mudança na esplanada dos ministérios, de 38 pastas no governo Lula. Uma importante também foi a mudança na Secretaria de Comunicação. Saiu o deputado Paulo Pimenta, que estava à frente da pasta, que não é um conhecer da área de comunicação, e entrou o Sidônio Palmeira, que deu uma alavancada nessa comunicação. Não adianta fazer se você não consegue comunicar. E a gente sabe que hoje essa comunicação é dominada pelas redes sociais, e o Sidônio tem feito isso com maestria. Além de conseguir mais verba para impulsionar, ele também está conseguindo trazer aí esse bate-papo com a população, influenciadores, né? Vídeos que viralizam, que falam mesmo a língua do povão. E não é à toa que o engajamento aumentou 29% nas redes do presidente Lula, e também o número de seguidores, que já aumentou aí cerca de 80 mil, se não me engano, de acordo com a última medição. Então, são ajustes que têm que ser feitos para azeitar a máquina. O Manu e Chico, eu queria, só para a gente fechar esse assunto, também colocar aqui o posicionamento do Boulos depois dessa nomeação, né, falando que vai colocar o governo na rua. Se a gente puder colocar na tela o posicionamento do Boulos nas redes sociais. Ele agradeceu o presidente Lula pelo convite para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República e disse: minha principal missão será ajudar a colocar o governo na rua, levando as realizações e ouvindo as demandas populares em todos os estados do Brasil. Minha grande escola de vida e de luta foi o movimento social brasileiro e levarei esse aprendizado agora ao Planalto. Presidente, sua confiança será honrada com muito trabalho. Então, aquilo que a gente falou, né? O Boulos deixando muito claro, e acho que quando o presidente Lula também toma essa decisão, deixa muito claro para a população que a demanda popular e as pautas, né, que atendem à demanda popular são as prioritárias, Chico. Exatamente em São Paulo, né? O governo tentando conversar com as ruas de São Paulo. O Guilherme Boulos, ele não é uma coisa teórica nem institucional como era o Macedo, né? Era um papel ali mais institucional, mais um homem do partido. O Boulos tem, por exemplo, um projeto que tem dado muito certo em São Paulo, que é o Cozinha Solidária. Não é aquela coisa que, vamos lá, vai ter um palanque, não. Tem cozinha funcionando, tem gente lá, se ele sair no sábado com a turma da militância, a turma ali mais da rua de realização em São Paulo. Não é nada teórico, então é nesse sentido que o Lula pensa. Ocupar um pouco esse espaço da periferia de São Paulo, que está tomado aqui pelo Ricardo Nunes, prefeito, e pelo Tarcísio, pelo governo do Estado. Então, é muito pensamento de retomar bases em São Paulo. Uhum. O Boulos ele pode até estender esse poderio dele para outras capitais, porque ele tem boas relações com movimentos sociais. Mas o começo dessa guerra é aqui em São Paulo. É periferia de São Paulo, e ele chega não como estrangeiro ou como um político engravatado, ele chega como alguém que tem intimidade com a Zona Leste, com o Capão Redondo, com Pirituba. Não é alguém que não sabe a língua daqueles locais. Muito pelo contrário. Então, isso é um efeito muito grande, inclusive eleitoral, porque tudo é político, tudo é eleitoral. E sempre ficam, é uma medida eleitoreira, uma medida eleitoral. Gente, não vamos ser hipócrita aqui, né? Acho que dentro que Lula nasceu lá em Garanhuns, lá em Caetés, que ele é político e disputa eleição. Então, não dá para você... isso é uma ação do governo. Por favor, não vote em mim porque eu tenho uma cozinha solidária. Venho, por intermédio desse ofício, pedir, não vote em mim para não falarem que isso é um projeto eleitoreiro. Pelo amor de Deus, a gente não nasceu ontem, né? Só para complementar, Chico, a gente em Brasília só respira isso. Eleições do ano que vem, votos, tudo que os políticos falam, fazem, publicam, pensando na base eleitoral. Inclusive, hoje, no plenário da Câmara dos Deputados, eu ouvi vários discursos da oposição criticando a escolha
do Lula, do presidente Lula, dizendo que Boulos era uma péssima indicação, que ele foi líder do MSTS, que é o Movimento Social dos Trabalhadores Sem Teto, e que ele é invasor de propriedade privada, então querendo desqualificar a biografia de Boulos naquela tentativa de lacrar para as suas bases eleitoreiras, né? A gente sabe que teve esse movimento do Boulos em São Paulo para ocupar prédios desocupados, para justamente dar habitação para quem estava morando nas ruas. Então, as pessoas distorcem essa narrativa para tentar criminalizar, para tentar manchar a história das pessoas que estão lutando por causas sociais, como é o caso do agora ministro Boulos. O Boulos vai politizar a ideia de governo, de presença do governo federal em São Paulo, porque não é muito percebido pela população a ação de governo federal aqui em São Paulo. Até quem recebe Bolsa Família em São Paulo não associa governo federal, vira tudo meio governo do estado, meio prefeitura. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo teve um acontecimento muito sério. Foram umas 7 horas de caos total por conta da linha amarela, que é uma linha privatizada, concedida à iniciativa privada, que ela dá problema dia sim e dia também. Todo dia tem problema nela. Por exemplo, a população não percebe, por exemplo, que é uma linha de responsabilidade do governo do Estado. O governo do Estado entregou para a iniciativa privada, entregou para fundos de investimento da Faria Lima. Gente que nunca dirigiu nem um trator, quanto mais um jipe, quanto mais um ônibus, quanto mais um metrô. Gente que não tem ligação nenhuma com o transporte coletivo na cidade de São Paulo e que faz uma lambança diária. Isso é um tema interessantíssimo para ser politizado, para a população perceber quem é responsável por essa zona toda aqui em São Paulo. Normalmente até o Lula que paga por isso. A população está ali nervosa, irritada. Tudo vira governo Lula na hora do prejuízo, quando você sabe que o endereço para isso é o Palácio dos Bandeirantes. Então, é importante estar com um discurso muito politizado e o governo federal está presente em São Paulo com o Guilherme Boulos. Excelente, Chico. Eu acho que esses assuntos estão todos muito conectados politicamente. E passa batido em São Paulo. Passa batido. Não, a culpa é do Lula. Sabe, até essa distribuição de culpa precisa ser politizada numa eleição. Excelente, excelente. A gente colocando aqui também essas análises, né, que a gente traz aqui, principalmente com o Chico, sempre atento a tudo isso, para a gente não deixar passar. A gente não deixa passar aqui também, não. Manu, tem uma outra apuração que você fez hoje. Aliás, Manu estava, assim, on fire hoje lá em Brasília. Essa trabalha, viu? Trazendo todos os bastidores políticos dessa nomeação que ainda não veio, né, de quem vai ser o sucessor do Barroso, mas parece que já está tudo azeitado. A gente vem falando muito sobre isso, de que o Jorge Messias vai ocupar esse cargo, né? Já está tudo meio que arrumado para isso, só que vai ficar para a semana que vem, a apuração que a gente até traz no nosso site do iclnoticias.com.br. E aqui a gente tem a manchete para quem está nos acompanhando em vídeo também. Fica para a próxima semana, provavelmente, a indicação do Messias. Mas, Manu, eu quero entender um pouco o papel do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, nessa história toda, que é uma apuração que você traz, porque o Pacheco era o nome principal do Alcolumbre, favorito ali do Senado, mas o Lula já está decidido. E essa história, eu acho que dá para conectar bem aqui já os dois assuntos, está conectado com aquela história que a gente trouxe ontem aqui sobre o aval, né, para, na verdade, estudar a possibilidade de exploração de petróleo na margem equatorial. Essa história está agradando o presidente do Senado, segundo a Manu Borges, né? E tem a ver com a indicação do Messias. E aí o pessoal deve pensar, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tá tudo conectado, não é isso, Manu? Há 3 anos já, Davi Alcolumbre trabalha intensamente para que o IBAMA possa liberar essa prospecção na faixa equatorial, na foz do Rio Amazonas.
Então, é uma licença que estava sendo cobrada, inclusive, pelo presidente Lula. Ele veio a público dizer que estava demorando muito para sair esse licenciamento. E aí vem agora, justamente, às vésperas desse anúncio do novo integrante da Suprema Corte. Todo mundo achou que esse nome sairia hoje, queria ser anunciado hoje, vai ficar para depois da viagem do presidente à Ásia, mas parece que o martelo já foi batido. Inclusive, hoje eu ouvi um deputado, o Ottoni de Paula, que ele é evangélico, é líder religioso, e ele disse que o Lula disse para o bispo Samuel Ferreira, confidenciou que sim, será o Jorge Messias, o novo integrante da Suprema Corte, e tem agradado entre os evangélicos. Só que é aquilo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, gostaria que o seu parceiro, seu colega, o senador Rodrigo Pacheco, fosse o escolhido, porque ele já foi 2 vezes presidente do Senado, tem trânsito ali no Salão Azul e seria um nome até mais fácil de sabatinar na CCJ e ser aprovado em plenário. Mas o presidente Lula prefere o Jorge Messias, tem mais afinidade ideológica, de posição, confia mais no advogado-geral da União e que tem essa interlocução com os evangélicos, que também é estratégico para o presidente Lula, que quer aí se aproximar desse público, angariar votos, claro, tudo também, gente, de olho em 2026, não tem como fugir disso. Então seria um acordo, um acordão, olha, eu vou indicar o Jorge Messias, mas eu vou sim dar um empurrãozinho para que o IBAMA possa liberar o quanto antes essa licença para furar um poço e começar a estudar a possibilidade de explorar combustível fóssil nessa margem equatorial. Já se sabe que Suriname, Guiana Francesa estão explorando ali na mesma linha, então já se sabe que ali tem sim petróleo para explorar. Só que isso também pegou muito mal, até entre governistas. Eu conversei com alguns petistas que falaram, olha, Manuela, não era a hora, é um tiro no pé, porque vem aí a COP, tem 20 dias, né, essa conferência gigante em Belém, ali onde também está a mata amazônica, e defender a exploração, a abertura de um novo poço de petróleo não cai bem em um momento em que se defende a transição climática, a transição energética, na verdade, né? Para, enfim, energia solar, energia eólica, as hidrelétricas, que também tem ali seu impacto ambiental, muito embora seja uma energia mais limpa do que o combustível fóssil. Então tem toda essa questão, os ambientalistas já ameaçam entrar na justiça, o próprio Ministério Público Federal diz que vai entrar com uma ação civil pública para tentar impedir ou adiar a abertura desse poço para essa prospecção. Então, é muita coisa que está em jogo, mas é uma forma de agraciar, sim, o presidente do Senado. Muito bem, Manu. Muito bom. A gente vai continuar acompanhando essa história. Na semana que vem, então, a gente deve ter a nomeação depois da viagem do presidente Lula à Ásia, que, aliás, é lá que deve acontecer também a conversa do Lula com o Donald Trump. Então, tem muita coisa para acontecer e que vai afetar a nossa política ao longo dessa semana e da semana que vem. Obrigada, Manu. Bom trabalho por aí, querida. Obrigada, gente. Beijão e até amanhã. Lembrando que semana que vem a Elô tá de volta. É só mais essa Tem muita semaninha gente de férias perguntando pra ela. da Elô no chat. Ela tá descansando, gente. Deixa a mulher descansar, que ela férias. trabalha muito. Como a Manu também, meu Deus. Mas ela tá Exato. ligada, viu? Ah, ela sempre tá ligada. Ela sempre tá. Tá ligada, mandando pauta, tá ligadíssima. Essa Aquela ali mulher não é um para, furacão. não. Exato. Meu Deus. Obrigada, Manu. Beijo. Boa minha noite, querida. Obrigado. Até amanhã. Beijão. A gente espera a Manu, ela Borges, amanhã, junto com a gente também, trazendo novidades.
Chico Sá. Opa! Chamou? Tá sabendo que a gente está concorrendo no Prêmio Best? Na verdade, o Edu Moreira. Olha, tô sabendo. O Edu vai concorrer e vai ganhar. Pois é, então. Tem essa grande premiação aí reconhecendo grandes profissionais da internet brasileira, produtores de conteúdo. E a gente tem essa tarefa aqui, né, junto com a nossa comunidade, para levar o Edu para a categoria final. Então, convidar quem está nos acompanhando aqui para votar, acessar edu1.com.br/ibest. É bem simples para votar, é só fazer o login, bem rapidinho. Entra lá no site do IBEST, seleciona o Edu, o Eduardo Moreira e pronto. Então, simples Facinho. O ICL, o próprio Edu, que já tem várias conquistas aí no IBEST, acho que vai para mais uma, hein? É isso aí. Eu já votei, só digo isso. É bom, né? Porque o Edu tá sempre também, além de estar junto com a gente aqui no ICL, nos cursos também, ele também faz análises econômicas nas redes sociais. Sim. Então, é um reconhecimento também dessa atuação do Edu como comunicador nessas plataformas. Não, e com a economia que o Edu comenta, é a economia voltada para a proteção da economia popular, a proteção de investidores que não vão cair em papo de coach ou em papo de banco, é outra ideia de economia. É isso aí. Então fica o convite para você votar em edu1.com.br. Aproveito este momento importante para chamar Rodrigo Viana para vir aqui sentar na nossa mesa redonda e discutir os assuntos da nossa política no nosso segundo tempo aqui do N2, Rodrigo. Tô chegando. Para você. Ele que está chegando, ele está se acomodando, porque estava segurando ali eu tava com um tablet, monte de cabo, o celular, uma o confusão. óculos, o carregador. Traz a Santa Efigênia inteira aí com ele. Com o Supremo, com tudo, né? Já que a gente vai falar de Supremo. É isso. Há muita coisa na mão aqui acompanhando vocês no comentário aí sobre o Boulos, né? Gente, só uma coisinha. Eu conversei, assim, a apuração de que essa história de que o Boulos pode ser candidato ao Senado é mais para marcar posição, viu? Do Sol, por parte do Sol marcando posição. Porque Mas o pessoal que quer dizer que não vai abrir mão de um nome como o do Boulos, mas Isso. o acordo é o mesmo, aliás, que permitiu o Boulos ser candidato com apoio do PT. é que nesse caso o entendimento é de que o Lula fez um acordo diretamente com o Boulos sem passar pela direção do PSOL. Ah, tá. Então aí a direção do PSOL dizendo assim, olha, Lula, você tratou com o Boulos, tudo bem, mas o PSOL tem os seus planos próprios, institucionalmente não foi consultado sobre isso, não vai criar nenhum problema também, mas é mais para marcar a posição. O Boulos fica com o Lula e aproveita essa experiência para mais à frente ser candidato à prefeitura, como vocês estavam dizendo, de novo em São Paulo. E eu acho mais provável, se o Lula for reeleito, o Boulos ficaria, né, se tudo der certo, para se preparar para 2030, ser um nome forte aí para 2030 numa... E realmente o que o Boulos precisa politicamente para ficar mais forte ainda é um cargo de executivo, mostrar que sabe, olha, com a caneta na mão, ele vai continuar um cara ligado aos movimentos sociais, à rua, e sabe comandar um cargo. Isso vai acrescentar muito a biografia já muito boa do Boulos. Acrescenta para ele e ele leva para o governo um pouco mais de juventude e de ligação com os movimentos sociais. É uma troca em que todo mundo sai ganhando. Com rua, né? Porque o governo às vezes é cara muito burocrática, né? Aquela cara engravatada de Brasília. Isso. Pô, o governo federal tem que estar em Sapopemba. É mais o rejuvenescimento do governo. Muito bem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar os 7 réus do núcleo 4 da trama golpista, que é o núcleo da desinformação, que era, né, utilizado esse núcleo para propagar as notícias falsas sobre processo eleitoral, também ataques virtuais a instituições e autoridades. Isso aconteceu em 2022 e todos foram, então, acusados de organizar essas ações nesse núcleo. No voto, o ministro Alexandre de Moraes, aqui para trazer um trecho e vocês terem uma ideia, né, de como é que está o julgamento, ele destacou o que ele chamou de novo populismo digital extremista. Ele estava descrevendo o funcionamento do grupo investigado, né, como uma rede organizada de desinformação, os ataques às instituições também. E esse movimento, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, tentava legitimar
os crimes, né, sob o argumento da liberdade de expressão. Era essa a justificativa. Então, vamos ouvir o trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente volta a conversar na sequência a respeito desse assunto que a gente acaba de atualizar aqui. Vamos lá. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime tipificado no Código Penal. Muito bem, então a fala do ministro Alexandre de Moraes, essa formação da maioria do núcleo 4, né, dessa condenação desses 7 réus, veio a partir do último voto, que foi o da ministra Carmen Lúcia, que votou para condenar também os 7 réus. Rodrigo, Chico, a Juliana Dalpiva está lá acompanhando também diretamente de Brasília. Sim, porque a gente teve o voto do Alexandre de Moraes que você acabou de mostrar, e na sequência, Juliana, boa tarde, na sequência o Zanin, o Fux tem um voto divergente, e agora a Carmen Lúcia acabou de confirmar, ficou 3-1, é isso, né? E eu cometi aqui uma fake news também, já que a gente está falando de desinformação, porque a Juliana está no Rio de Janeiro, como vocês podem ver. Ju, boa tarde para você. Não foi fake news, foi um pequeno lapso. Gabi. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Chico. Você não erra, amiga. Foi só um pequeno equívoco. Bom ter uma amiga para passar pano pra gente ao vivo, né? Exato. Ela tá muito atenta, da mesma maneira. Ela tá no Rio, mas a cabeça tá em Brasília, apurando Chico, tudo. Exatamente, Ju. E a gente já estava esperando por essa condenação, justamente, né? A formação, na verdade, da maioria para essa condenação. É isso, meus queridos. Boa tarde para nossa comunidade, né? Quase boa noite. Então, o julgamento está agora em 3-1. Falta o voto do Flávio Dino, né? Que agora é o novo ministro da primeira turma. Eu te confesso, Gabi, que eu quase achei que esse julgamento não ia terminar hoje, mas pelo jeito vai terminar hoje sim, porque o Flávio Dino costuma ser muito célere também, né? Rápido no voto dele. Ele não costuma escrever o voto antes de ler, assim, ele vai produzir esse voto escrito depois do improviso. Ele costuma improvisar lá no julgamento, inclusive no núcleo crucial ele fez isso. Então eu acredito que daqui a pouco, conforme terminar o voto da ministra Carmen, já vão para a dosimetria, já vai fechar o dia. E aí algumas nuances, tá, para a gente trazer aqui para nossa audiência que está acompanhando. São 7 réus, tem a maioria para a condenação dos 7, mas o ministro Alexandre de Moraes fez uma diferença em relação ao Carlos Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, que é responsável por aquele relatório fraudulento apontando problemas nas urnas, que problemas não existiam. Então, o ministro não condenou ele pelos 5 crimes que o núcleo crucial foi condenado. O ministro condenou ele por 2 crimes, o crime de organização criminosa e o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Mas ele absolveu da tentativa de golpe e do dano e de deterioração do patrimônio, o que é mais ligado ali ao 8 de janeiro. O Zanin seguiu integralmente o voto do Alexandre de Moraes, e eu quero trazer algumas aspas, antes de falar do Carlos Rocha, porque assim, eu lembro que quando a gente estava acompanhando o voto do núcleo crucial, até tantas foram as críticas do ministro Alexandre de Moraes na ocasião. Tenho quase certeza que ele não chegou a usar a palavra milicianos e dessa vez não passou. Então ele chegou a se referir a esse núcleo assim: são milicianos covardes que atacam não só seus inimigos, mas também seus familiares. Quando mostrou as mensagens que o Ailton Barros trocava com o Braga Neto, incitando os ataques aos comandantes das forças que eram contrários à tentativa de golpe, o Batista Júnior, né, o brigadeiro, e o general Freire Gomes. E também a ministra Carmen, que é quem acabou de votar, também teve uma aspa muito forte da ministra Carmen, que tem um texto muito bom, né? A ministra Carmen sempre vota sabendo que as palavras têm um sentido muito importante, inclusive no julgamento sobre tentativa de golpe de Estado. E a ministra começou falando assim: democracia
vive da confiança e ditadura... Desculpa, gente, eu puxei errado a fala da Carmen, deixa eu só puxar ela de volta aqui. Um segundo. O voto da Carmen Lúcia, que foi o quarto voto. Isso. Achei. Boa. Democracia vive da confiança e ditadura vive da desconfiança. A confiança se constrói com liberdade, desconfiança se constrói com medo. A ministra já é responsável por algumas das falas mais importantes aqui nesse julgamento e trouxe mais essa. Eu só não sei aqui, nesse panorama geral que eu trago no início, se ela acompanhou o Moraes e também absolveu os 3 crimes do Carlos Rocha, porque isso vai fazer uma diferença daqui para frente com o que diz respeito aos demais réus que no núcleo 1, né, no núcleo crucial, tinham sido condenados a todos os 5 crimes. Então ele deve ser condenado a uma pena mais baixa em função disso. Até porque ela ainda está falando, né, Ju? Enquanto a gente está ao vivo aqui, a ministra Carmen Lúcia continua proferindo seu voto, né? A gente já sabe que ela votou para formar a maioria, mas ainda continua falando e trazendo a leitura do seu voto. Eu achei importante que a Juliana trouxe essa nuance em relação ao Carlos Moretson Rocha, que é o sujeito do Instituto Voto Legal, e eu queria só destacar, Chico, e talvez para um comentário da Juliana, nosso aqui também, que o Alexandre de Moraes pediu hoje a reabertura de investigação contra o Valdemar Costa Neto. Né? Eu acho que isso foi talvez a grande novidade desta terça-feira, dessa sessão, até uma certa surpresa, pelo menos para nós aqui, não sei se a Juliana quer acrescentar em relação a isso, porque o Valdemar, vamos lembrar, ele foi indiciado pela Polícia Federal e depois, na hora da denúncia, o procurador opta por, não vou denunciar o Valdemar, mas eu vou denunciar o Carlos Moretson Rocha. E a defesa do Carlos Moretson Rocha diz, olha, o meu cliente está sendo julgado por ter recebido uma encomenda e o sujeito que fez a encomenda nem denunciado foi. O contratante, digamos assim, né? E aí o Alexandre de Moraes, Juliana, me parece que diz, não seja por isso, né? E hoje, então vamos pedir que a Polícia Federal retome as investigações e o Valdemar deve voltar então, isso já é certo, ele volta a ser um investigado e pode se transformar réu, o presidente do Partido Liberal, é isso, Juliana? Rodrigo, eu acho que até porque o voto do Alexandre de Moraes é no sentido de esperar a conclusão, se condenado, aí sim fazer o pedido pela retomada da investigação. Então, como já tem a maioria, tendo a achar que é isso, vamos esperar simplesmente a confirmação do voto do Flávio Dino. Esse bastidorzinho aqui, eu acho que foi na semana passada, acho que foi aqui no N2 que eu falei, porque assim, a responsabilidade do PL, do Valdemar, ela é concreta no sentido de que é o partido que pede, pleiteia o relatório, pede o relatório, e depois é quem apresenta ao TSE. E aí, o que eu sei de bastidor é que foi uma exigência do Bolsonaro. Isso me foi relatado por mais de uma fonte ali dentro do PL. Foi o Bolsonaro que pediu, que exigiu que o partido fizesse a contratação desse instituto. O tanto que o Valdemar sabia sobre as intenções golpistas do Bolsonaro é uma coisa a ser provada. Golpistas no sentido de utilizar este relatório para a tentativa de golpe, com a minuta, com os kits pretos e tudo mais. Eu estou falando dentro dessa trama golpista aqui. Do ponto de vista de tentativa golpista, todo mundo sabia, né? Não precisava nem ser da cozinha do Bolsonaro para saber, porque o Bolsonaro falava publicamente que ele não ia aceitar a decisão da eleição, se ele não ganhasse, que ficava convocando ali as Forças Armadas, que não ia mais respeitar a decisão do Alexandre de Moraes. Enfim, o Bolsonaro se apresentava ali concretamente como um golpista e o Valdemar sabe disso. Agora, o tanto que vai se provar no sentido de que a contratação disso é realmente parte do plano e que ele tinha esse conhecimento, aí fica para investigação. Eu realmente vi essa divergência, né, como você mencionou também, e do ponto de vista interno, ali conversando entre investigadores, né, PF e PGR, o que eu sei é que na hora de selecionar os denunciados, Rodrigo, Gabi, Chico, a questão que fica é quem tem mais prova, né? O que a gente tem de mais forte para ir para um julgamento inédito, histórico, difícil de se conduzir. E aí vamos com tudo que a gente tem de mais
preciso, concreto. Então, é nesse sentido que a PGR escolhe alguns e exclui outros. Certo. Não é necessariamente que acha que o Valdemar não tem nenhuma responsabilidade, porque mesmo se ele tem essa responsabilidade, mas não tem uma participação ativa no plano, ainda assim é uma questão, sabe? Agora, é o que é reconhecido com relação ao Carlos Rocha, né? Quando o Alexandre de Moraes absolve ele de alguns crimes, ele chega a dizer isso. Não ficou prova nos autos concreta do conhecimento que ele tinha do Carlos Rocha, do conhecimento que o Carlos Rocha tinha, com relação ao que seria feito desse relatório, no sentido de impedir a posse do presidente Lula, né? E também do que aconteceu no 8 de janeiro e tudo mais. Então, é por isso que ele é condenado a 2 crimes e não 3. Então, assim, eu acho até assim, essa discussão ela é importante para mostrar, mais uma vez, o básico aqui que a gente tem que ficar repetindo, né? Sobretudo para a imprensa internacional, que, né, baixou aqui, não acompanha a nossa situação, e aí reverbera, às vezes, de maneira equivocada, coisas relativas a esse caso. Então, assim, não tem ditadura de toga no Brasil, né? Então, estão avaliando, os votos não estão prontos, a discussão é criminal, estão olhando para as provas, e aqui tem avaliação, o direito não é uma ciência exata, há discussão com relação às provas. Perfeito. Ju, eu também queria trazer uma outra informação que agora há pouco a gente atualizou também no ICL Urgente, né, Rodrigo, sobre o Luiz Fux pedindo transferência da primeira para a segunda turma ali no STF, Chico. Então esse anúncio o Fux fez no plenário da corte, a gente tem aqui o documento também em que ele solicita para o Edson Fachin, né, para o ministro, o pedido de transferência. A gente vai colocar aqui na tela, porque aí o ministro Luiz Fux, ele está citando um artigo, ele diz o seguinte, né, a sua excelência, o senhor ministro, que é o presidente do STF, cumprimentando Vossa Excelência, e nos termos do artigo 19 do Regimento Interno do Supremo, eu manifesto meu interesse para compor a segunda turma do STF, considerando a vaga aberta pela aposentadoria do Luiz Roberto Barroso. Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e de distinta consideração por Vossa Excelência, respeitosamente o Fux. É o que se lê aí no documento na tela. Então, justamente, ele pede para ser transferido porque o Barroso era quem estava ocupando essa cadeira, né? Que são 5 ministros. Alegou que está sem ambiente. Está sem ambiente aqui na primeira turma e tal. Mas o Chico, ele vai ficar um pouco sem ambiente na outra ou não? Porque o Gilmar Mendes está na outra mas turma. tem o terrivelmente evangélico. E o Cássio Nunes. E o Cássio com K, Então, se ele sai, Gabi, desculpa, só para complementar, se ele sai da primeira turma onde ele está hoje, 2 coisas. Primeiro, ele não participa dos julgamentos dos 2 núcleos que ainda faltam? Minha primeira dúvida, né? Parece que não. Ele já iria para outra turma. A Juliana daqui a pouco pode responder isso para a gente. E segundo ponto, né? Ele pode criar uma maioria bolsonarista na outra turma. Ele firma uma maioria bolsonarista. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Então eles ficariam com 3 votos mais alinhados com o Bolsonaro. Cansei de perder aqui nessa turma, eu vou para outra turma para ganhar alguma coisa. É um pouco por aí, pelo menos a leitura que a gente faz. E surpreendente, Gabi, como você disse, ele faz esse anúncio durante a sessão da primeira turma. Poderia ter só encaminhado o ofício, né? Mas ele faz o anúncio na hora desse voto de hoje, em que ele pediu a nulidade de todo o julgamento do Núcleo 4. Então, é o Luiz Fux causando ainda aí no Supremo Tribunal Federal, né, Juliana? Rodrigo, você foi no alvo aqui, para lembrar o nome do meu podcast. A grande questão... Aliás, hoje é dia do podcast, hein? Quem não ouviu o podcast do Malafaia fica convidado para ouvir. A grande questão é essa... O Fux está prestes a criar o STF bolsonarista, né? Essa mudança vai gerar uma segunda turma de maioria das pessoas ali, dos ministros mais próximos ao Bolsonaro. O Cássio Nunes Marques, até onde já vem se desenhando desde que ele está na corte, ele nem sempre vai. Muitas vezes vai, mas ele já aprendeu ali a transitar de maneira mais pragmática, inclusive sem necessariamente sempre se colocar como inimigo dos seus colegas. O mais fiel ainda é o André Mendonça dentro dessa história.
Agora, o Fux já é mais próximo do comportamento do próprio do Cássio, né? E aí, essa situação, ela coloca um perigo, até para a gente pensar na possibilidade, né, de uma derrota do campo progressista na eleição de 2026, já vai ter ali a segunda turma postada. Agora, precisa o ministro Edson Fachin, né, novo presidente, concordar com esse pedido. Tem um novo ministro chegando. Eu sinceramente, acho bastante complicado do ministro Fachin recusar o pedido do Fux, porque ele tem preferência dentro das regras do Supremo para esse tipo de pedido. E aí, a situação realmente fica delicada para quem for parar lá nessa segunda turma, pensando também casos futuros, né? Novos casos que vão surgir. Ele, de fato, mudando, não vai participar mais dos julgamentos do núcleo 3 e do núcleo 2, não vai. Agora, o do ano de 2026 se torna cada vez mais decisivo e é uma situação cada dia mais tensa. Rodrigo, além de tudo, além dele ter feito esse pedido pela mudança, ele também está, né, com o voto dele do núcleo crucial de novo em mãos para fazer uma revisão gramatical. E aí eu até adiantei hoje no N1 um pouco isso, é a nossa contagem. Quando vai começar a execução da sentença do Bolsonaro? O Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, tem até o dia 24 de novembro para apresentar o acórdão. Pode ser que ele apresente antes, mas ele depende que o Fux devolva. O Fux tem até 20 dias para fazer isso. E aí a questão é quantos dias ele vai levar. Pode ser que ele não leve os 20. E, aliás, é a expectativa, até porque ele já está bastante desgastado na corte em torno desse caso, então é provável que ele não leve os 20. Mas tudo isso empurra esse prazo para dezembro, que é quando vem finalmente a expectativa para ver a discussão sobre como o Bolsonaro vai cumprir a pena. Vai ser em casa, vai ser numa instituição pública. Então, tudo isso está em jogo ao mesmo tempo. O Fux mudando de turma, segurando o voto para ocorrer a conclusão do acórdão. Tá tudo andando meio junto, né? Porque aí o Fachin que precisa aprovar essa mudança do Fux de turma. Então, assim, esses últimos... Eu que achei que esse ano já tinha andado um tanto, não, gente. Tem muito aqui até o Natal. Espera. O Fux está jogando ainda, hein, Chico? Ele não se deu por vencido. Primeiro que ele já ganhou esses 20 dias aí para corrigir as vírgulas, né? Corrigir as vírgulas. Aplicou esse caô aí da correção gramatical, 20 dias já... Aí pula para outra, firma uma maioria na outra turma. Segunda turma. Tá jogando, tá ativo. Só aproveitando que você falou isso, Chico, a gente tem um trecho dessa fala do Fux falando que ele cometeu os erros, né? Quando ele estava durante a análise das outras ações penais. Porque no voto de hoje ele se refere ao voto anterior, né? Faz uma defesa do voto anterior. Exatamente. Então acho que vale a pena a gente assistir esse trecho também para a gente ter uma ideia de como é que ele está causando. Vamos lá. Meu entendimento anterior, julgamos muitos casos. Embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Só antes de vocês comentarem, o Flávio Dino está começando a falar agora, e o Fux, só aqui, reforçando, ele votou para absolver, né, os réus. A gente teve o Moraes acompanhando na íntegra o Cristiano Zanin, a Carmen Lúcia também, votando a favor da condenação, e o Fux votando para absolver. Nesse momento está falando o ministro Flávio Dino. A gente consegue piscar aqui vamos ouvir um trecho da fala dele e volta a conversar. Que odiernamente é chamado de erosão tem as imagens democrática. Também. Aí. E no núcleo, do âmago dessa erosão democrática, dessa deslegitimação do constitucionalismo, está exatamente aspectos que nós estamos aqui a debater.
No meu voto, faço alusão a premissas teóricas, porque considero relevante, mais uma vez e sempre, falar da adequação das penas, fixada pelo legislador, à luz do direito comparado e outras experiências brasileiras. Falo também na inexistência do princípio da consunção. Então, o começo do Flávio Dino analisando, né, esse caso e a ministra Camilúcia, então, finalizando o seu voto e o STF formando a maioria para condenar os réus. Ju. E eu acho importante a gente lembrar também de alguns aspectos do voto do Fux, né, que é divergente. O Rodrigo falou sobre a questão da nulidade. Ali, Rodrigo, ele até estava mantendo uma certa coerência com o voto dele no núcleo crucial, porque ele continua insistindo na incompetência do Supremo para o julgamento, na incompetência da turma. Ele falou disso já no núcleo 1. Agora, quando vai para o mérito, para as discussões de mérito sobre as provas, aí realmente parece que o ministro Fux estava morando, não sei, talvez em outro país, talvez em outro planeta, enquanto nós estávamos morando no Brasil. Mas ele chega a os mesmos diálogos, né, que são que mostram o Ailton e o Braga Neto, por exemplo, incitando, né, ataques aos ex-comandantes das forças que eram contrários ao golpe. O Fux diz que são só diálogos particulares e opiniões pessoais. Como se essas pessoas não estivessem em posição de... as pessoas que estavam sendo pressionadas em posição de comando e pressionadas para instar ali um golpe de Estado contra todo o país. Então, assim, ele tira a responsabilidade de quem estava... E o Braga Neto, que era candidato a vice-presidente, né, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil. Então, ele, de fato, ignora a gravidade das provas do que foi apresentado. Então, assim... nesse aspecto, ele também, de certa maneira, carrega alguma coerência com o tanto que ele ignorou das provas no núcleo crucial. Mas é realmente totalmente distante do que aconteceu no Brasil em 2022. Mas aí, realmente, o ministro Fux está sendo coerente com o ministro Fux do dia 11... Não, ele foi no dia 10. No dia 10 de setembro. E também nem sempre acontece, né? O ministro Fux sendo coerente com o Fux do passado, muito pelo contrário. E o trecho que a gente trouxe agora há pouco, Chico, era ele tentando se justificar, né? Tentando dizer, não, eu mudei de opinião em algumas coisas, mas é uma mudança que resguarda a defesa do Estado Democrático de Direito, etc., né? É curiosa, né? Essa mudança do Fux, né? Ele é garantista com os bolsonaristas e era durão na época da Lava Jato. Ele vai ao... A Lava Jato ele entregava a rapadura assim com a maior facilidade do mundo. Agora é outra história. É isso. Chico, é outro ministro. A gente que gosta de fofoca e de briga, né? Opa. Hoje teve até isso também, né? Porque ele aproveitou o voto dele para também dar uma estocada lá no ministro Gilmar Mendes. Que tinha comentado, né, semana passada tinha feito crítica pública ao próprio Fux, Sim. E aí o Fux respondeu, aproveitou o voto, sem citar o nome do Gilmar, mas claramente era uma referência ao Gilmar, dizendo que ministros que nem estavam participando do julgamento estavam fazendo comentários impróprios, né, que isso não estava relacionado ao comportamento dos ministros da corte. Então ele aproveitou para responder. E o bastidor do Supremo é isso. Sem nomear, mas falou... Porque o Gilmar pegou pesado, né? Chamou ele de figura lamentável, né? Lamentável. E aí aconselhou uma terapia, foi pesado. E aí eles vão ficar juntos na segunda turma. Eu quero ver as reuniões da segunda turma com o Gilmar ao lado do Fux. Mas aí com o conforto para o Fux de ser maioria, né? É diferente. Mas vai ser quente a história. Mas ao mesmo tempo é isso, né, Rodrigo? Porque assim, Chico, vai se gerar um embate entre talvez dois dos ministros que mais se detestam no Supremo Tribunal Federal. Isso. E aí, assim, para quem acompanha um pouquinho dos julgamentos do Supremo, sabe que o ministro Gilmar Mendes é extremamente preparado nos seus votos para defender o que quer que seja. Assim, você pode discordar ali do posicionamento. Agora, o Gilmar vai com toda a fundamentação possível para a defesa do voto que ele vai dar. E ele vai nas minúcias do voto do colega. Então, assim, aquela sessão mesmo... em que teve o julgamento para nulidade da Lava Jato, no caso do presidente Lula, foi uma sessão assim, de humilhação pública do Cássio Nunes Marques.
Foi uma situação constrangedora, pelo menos aquele julgamento a pandemia era virtual. Agora, um do lado do outro ali... Vai ser quente o negócio. 2026 promete no Supremo, Chico. Vai ter, esse teatro vai ser bom no Supremo no próximo ano. Exatamente. TV Justiça vai dar audiência. Nossa. É isso, Ju. Então, bom, qualquer novidade, né? Só pra gente fechar muito rapidinho, quando a gente deve ter a conclusão, assim, pelas expectativas, dá pra imaginar que a gente vai fechar ainda hoje. Ela tá achando que é hoje, né? A conclusão do Flávio Dino é isso mesmo. Dosimetria já hoje. Tá. Já são 6h30 e o Dino já está votando. Acredito que até às 8 eles devem concluir a dosimetria. Esticar um pouquinho mais e já concluir a dosimetria. Perfeito. Termina hoje tudo. Acho muito difícil eles deixarem só a dosimetria para amanhã. Eu acho que eles devem concluir tudo hoje, sim. Agora, de fato, vai fechar o placar da condenação, não mais por maioria. Acho muito improvável que o ministro Flávio Dino não vá votar também pela condenação dos réus. Muito provavelmente vai fechar o 4-1. É isso aí. Conforme as expectativas. Ele já largou aí falando da erosão na democracia. Não tem dúvida. O voto é por aí, 4-1. É isso. Ô Ju, então, qualquer novidade você traz aqui pra gente também. Logo teremos o próximo núcleo também, que vai ser julgado na trama golpista, acho que em dezembro, né? Novembro tem um e dezembro outro, né? Ainda tem um em novembro. Que eu me lembro, é novembro 1. Núcleo 3, se não me engano, a partir do dia 16 de novembro. E depois o núcleo 2 a partir do dia 11 de dezembro. Boa, é isso aí. Aí Juliana Dalpiva vai trazer em detalhes pra gente, porque você viu que não é só ela que traz no alvo e em detalhes. No alvo e em detalhes. Mensagens subliminares descaradas. O jabá comendo solto, meu Voltamos. Deus. De lá pra cá, de cá pra lá. É isso aí. É isso aí, Ju. Obrigada, querida. Um beijo pra você, bom trabalho. Valeu. Por aí. Até mais. Voltamos com atualizações urgentes a qualquer momento também. É isso aí, voltamos com atualizações urgentes também. Muitas mensagens subliminares aqui. A gente puxa um pouquinho de sardinha para todo mundo. Não é isso? Muito bom. Muito bom. Aliás, essa semana a gente tem uma data muito importante e a gente vem falando muito sobre isso, Rodrigo e Chico também, que são 50 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, né, durante o período da ditadura militar. E aqui no ICL a gente vai ter dois, produtos, né, maravilhosos, dois conteúdos maravilhosos para honrar a memória do Herzog e também a continuidade disso, né, que tem a defesa da democracia, também a luta dos familiares pelo reconhecimento desses assassinatos. Então a gente vai trazer aqui a estreia de um documentário original do ICL, isso mesmo, gente, mais um, toda hora a gente traz documentário original novo, que é Herzog, o crime que abalou a ditadura. Dá para garantir o ingresso online para assistir. Eu já até tô tentando, dar uma assistida antes de todo mundo, viu, Rodrigo? Porque eu não tô aguentando de ansiedade. Ô, Gabi, o título é muito forte, né? O crime, se puder colocar de novo aqui na tela... O crime que abalou a ditadura. O crime que abalou a ditadura. Não é nenhum exagero falar isso, né, Chico? Sim. Porque quando o Herzog é assassinado, há uma mobilização gigantesca, inclusive a missa, né, o ato ecumênico que foi na Praça da Sé. Tudo isso vai ser mostrado no documentário. Mobilizou muita gente. Foi a partir daí que começa a abertura democrática no Brasil. Porque o setor linha dura, que praticava esse tipo de coisa, né, da ditadura, começa a ficar mais isolado e alguns militares começam a falar, olha, é melhor a gente fazer uma abertura porque o povo está indo para a rua, foram longe demais, mataram um jornalista, tiraram o Herzog de dentro da redação para assassiná-lo, né? Ele trabalhava na TV Cultura. E teve a farsa de tentar fazer com que parecesse um suicídio, né? Que foi terrível. Então, foi farsesco, foi terrível e chamou a atenção, foi na hora que opa... E aí o documentário reconta tudo isso, inclusive esse passo a passo, o crime, como que ele morreu, a tortura, pessoas que foram testemunhas dentro da cadeia e toda a farsa montada pela ditadura, né, Gabi? Tá tudo isso no documentário, tá muito bom o material. A gente até tem um trechinho, o trailer desse documentário, e que é um gostinho do que a gente vai conferir na estreia da quinta-feira. Vamos acompanhar? Vamos lá. Comecei a ouvir os gritos do lado.
Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da alinhadura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e, principalmente, buscar a não repetição. Não sei se vocês repararam, para quem está nos acompanhando em vídeo, mas tem umas ilustrações assim muito bem feitas que são da Paula Vilar, né? Nossa parceira aqui no ICL também, vale a pena destacar. E muitas falas assim, de pessoas que são um símbolo também, né? Sim. Na luta contra a ditadura militar e no reconhecimento das famílias. O Ivo Herzog também. O filho, né? O filho do Vladimir Herzog fala. A Eugênia, que foi a procuradora que sempre trabalhou com esse tema, né? A Eugênia Gonzaga no Ministério Público Federal. Os jornalistas que eram colegas do Herzog, o Serjão, né? Nosso colega, fala também, e testemunhas, né? Enfim, tá um belo material, Chico. Excelente. Então, estreia amanhã. Muito bom. Amanhã não. Terça. Quinta-feira. Hoje é 23. Hoje é terça. 23. Quinta-feira, 23 de outubro, 7 horas da noite, a gente vai ter a estreia e junto vai o podcast, que é o Herzog, a Foto e a Farsa, com o Camilo Vanucci também explicando os bastidores ali do teatro que foi orquestrado pelos Essa militares, foto que você né? fala, né, dele na cadeia, que os militares tentaram armar, né? um símbolo da Tentaram mentira, fazer né? uma face. Aquela é a foto emblemática, né? E o Camilo, que é um especialista em assuntos de direitos humanos, ele é um grande estudioso da ditadura, então, olha, coisa boa. O Camilo Vanucci que assina o podcast, né? Então são dois conteúdos, o documentário e o podcast. O original ICL, né? E também o podcast apresentado pelo Camilo Vanucci, que vai lá em icl.com.br/Herzog e você ativa o lembrete para não perder a nossa estreia agora, 23 de outubro, quinta, 7 horas da noite. Então, colado com a gente, né? No N2 Perfeito. já vem o documentário também. Vamos seguir com notícias urgentes aqui? Notícias urgentes. Opa! Na verdade, são notícias que a gente esperava e que ainda não aconteceram. O Lula não nomeou, né? É uma não notícia, né? É Não uma nomeou não o notícia, Messias. mas vai ficar para a semana que vem. E todos os bastidores ali no entorno, para o motivo desse adiamento, a gente traz aqui no N2 também, tem muita articulação política por trás disso. O Luiz Costa Pinto está chegando aqui para conversar com a gente, como toda semana, aqui no N2. Lula, boa noite. Boa Bom te noite. receber mais uma vez. Boa noite, camaradas. Eu estou aqui para participar do núcleo 3 dessa trama jornalística. Boa! Trapaça, mais um capítulo de Trapaça. Mais um capítulo Vamos. de Trapaça. Aliás, mais porque- uma mensagem subliminar. Porque a trapaça é permanente, né? No país, a trapaça é permanente. Isso, são as trapaças da história. Isso. É isso, Lula. Eu quero saber o que você traz aqui, de por que o Rodrigo Pacheco, né, um pouco do que a Manuela Borges conversou com a gente também, trouxe ali um pouco desse bastidor da nomeação, né, que ainda não aconteceu, mas que tá para acontecer e tem tudo para acontecer na semana Do que Messias. vem. Do Messias no STF. O que isso tem a ver com ter agradado o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que na verdade queria outra pessoa no STF. Queria o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, mas parece que a coisa ali deu uma mudada nos rumos, não é isso, Lula? Olha, Gabi, Rodrigo, Chico, o presidente Lula está fazendo política como se deve fazer, lentamente costurando todas as pontas, né? Ele não podia jogar o nome do Messias para quarar ao sol do Cerrado, que aliás está chovendo, né? E pegar o avião para a Indonésia, como pegou hoje no fim da manhã, ficar 24 horas voando, incomunicável, e deixando o Jorge Messias submetido às maledicências do jogo político, né? O presidente, ele agradou ao Alcolumbre com a abertura dos poços
da margem equatorial para pesquisa, né, ontem, ele segurou a Marina Silva no governo na semana passada, quando ele construiu com Alcolumbre aquela retirada de pauta dos 63 vetos ao desmonte do licenciamento ambiental que o Congresso tinha feito anteriormente, né? Porque imagina se a Marina Silva, em razão daquele embate no Congresso, e ela podia fazer isso, há um mês, né, menos de um mês da COP30, ela saísse do governo, né? E o presidente Lula ainda sacramentou a ida do Guilherme Boulos para o Palácio do Planalto para segurar um pouco a ala mais à esquerda, que o apoia e que cobra uma mulher, e negra de preferência, no STF, né? Então ele está, além disso, construindo uma possibilidade de levar o Rodrigo Pacheco para o MDB, para transformá-lo em candidato da base governista, com apoio do PT ao governo de Minas Gerais, como uma forma, né, de fazer um aceno a um personagem da política que ele preza muito. Tudo isso para construir o caminho, né, da ida do Jorge Messias ao Supremo, que tem que passar pelo crivo do Senado. Então foi por isso que ele adiou essa nomeação. Ele realmente já decidiu pelo nome do Jorge Messias e está fazendo política como deve ser feito, costurando todas as pontas, né, dando o nó no final dessa costura para que o tecido não se desfaça, né, na semana que vem, quando ele deve apresentar, enfim, formalmente essa candidatura. Não, se deixa imagina, hoje nomeia o Messias, vai embora. Cara, 24 horas em Brasília, o mundo desaba. Mais do que o temporal que está caindo lá agora, né, Lula? Não dava para fazer esse exercício. Ia se pronunciar só chegando lá, né? Até lá. Até se pronunciar na chegada no hotel lá, adeus. Você ia fazer uma... Não, é só para nossa reflexão mesmo. Não, importante, mas eu queria só uma dúvida. Alguma chance de a nomeação do Messias ter subido no telhado, Luiz Costa Pinto, e o Pacheco pode... o Lula voltar da Ásia com o Pacheco para nomear, ou nenhuma chance, o Messias já é nome certo, falta só essa costura final, que foi bem encaminhada com essa liberação da exploração do petróleo ali perto do Amapá, né, de onde vem o Alcolumbre? Olha, Rodrigo, eu não vejo chance de ele não indicar o Jorge Messias agora, né? E o que é que ele fez? Eu acho até que o Rodrigo Pacheco seria uma vitória acachapante no Senado, próxima da unanimidade, seria o caminho mais fácil, mas o presidente, nesta segunda metade do terceiro mandato, ele optou por fazer política da maneira como ele entende que deve ser feita, e não para agradar, né, ou a base à esquerda ou o centrão que ele precisa conquistar. E é o que ele está fazendo na questão do Messias. Ele tem apreço pelo Rodrigo Pacheco, né, mas ele decidiu não entrar no embate com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas convencer o Davi Alcolumbre de que ele, presidente Lula, estava pensando em linha certa. Perfeito. Muito bem, então a gente vai acompanhar essa história, até porque a gente já falou muito aqui também sobre como a articulação foi bastante robusta ali, teve até integrante do STF, né, um certo ministro terrivelmente evangélico, que também foi acionado ali para interceder em favor do Messias também, né? Vê que religião, olha, não brinque com religião, que o negócio é forte. Exatamente. A corrente de fé aí ultrapassa linhas ideológicas, partidárias, né? O André Mendonça ajudando, talvez, na nomeação do Messias, é isso que você está falando. Exatamente. Conversando com parlamentares, claro, o Lula está em Brasília e pode confirmar isso para a gente também, mas conversando com parlamentares, né, com senadores, para garantir que a nomeação aconteça e também que tenha os votos necessários
para passar no Senado, e isso parece que também já está bastante encaminhado, né, Lula? Só para a gente fechar essa questão também. Está encaminhado, né? Está encaminhado, ele tem inclusive o apreço de alguns senadores que são evangélicos, ele tem diálogo com essa base evangélica, ele é da Igreja Batista, né? Desculpe, da Igreja Adventista, né? E ele tem uma boa penetração nessa bancada, tem o respeito, né, da parte do centro, da centro-direita, né, que não está nas franjas da extrema-direita. Então ele está construindo essa aprovação e, olhe bem, ele precisa de 41 votos, né? Estima-se que ele hoje já tenha no plenário entre 45 e 47 votos, o que assegura a aprovação dele com o mesmo placar que teve o André Mendonça quando foi indicado do governo Bolsonaro. Perfeito. Isso aí. Lula, eu estava falando aqui do terrivelmente evangélico, e Rodrigo, Chico também. O Estadão publicou uma reportagem a respeito dele, mudando aqui de assunto, mas ainda no tema supremo, apontando que o Instituto ITER, fundado pelo ministro, né, arrecadou pelo menos 4,8 milhões de reais, 4.800.000 reais, isso em pouco mais de um ano de atividade, e a maior parte dessas receitas vem de contratos que foram assinados com instituições públicas entre maio de 2024 e outubro agora desse ano, né, de 2025. O André Mendonça, Rodrigo, ele está falando que as atividades do Instituto são plenamente compatíveis com a função dele no STF. Só que me parece, Rodrigo, depois para a gente passar para o Lula também, mas acho que você quer comentar, que é um lobby jurídico muito claro, né? Vamos dizer que ele não é o único ministro a ter um instituto. Não. O decano, Gilmar Mendes, tem mais do que um instituto, é uma faculdade, é um manancial de cursos, e funciona também como uma casa de pressões e lobbies. O Gilmar Mendes organiza até simpósios internacionais. O IDP, né? O IDP. Só para não parecer que nós estamos aqui implicando com o André Mendonça. Justamente. Mas eu queria, Chico, Lula, a opinião de vocês, né? Vocês acham legítimo que um ministro do Supremo... Porque não estamos falando que ele tinha um instituto antes e aí virou ministro do Supremo e aí fazer o quê? Já era mesmo? Não. Esse instituto está assinando contratos agora com prefeitura, com o Estado, com o Ministério Público, Tribunal de Contas. É legítimo isso, um ministro? Olha, e até eu que sou besta, se eu tenho que assinar um contrato com o Instituto e tal, se o Instituto, por acaso, for de um ministro do Supremo, talvez eu dê preferência. O governador vai falar, onde que eu assino? Por favor, eu não quero ter problema no Supremo. Luiz Costa Pinto, como é que a gente pode avaliar isso? Daqui a pouco todos, os 11 ministros, cada um abre o seu instituto e, assim, você tem 11 institutos, ministros que estão operando, captando dinheiro. Que história é essa, né? Não tem limite para isso? Olha, é exatamente aí aonde a porca torce o rabo e aonde a coisa engripa aqui em Brasília. O Instituto foi criado em 2023, quando ele já era ministro do Supremo. O Instituto foi criado tendo como sócios ele e a esposa, né, e como uma empresa limitada. Logo depois vira uma SA, uma sociedade anônima, e integrada só por funcionários públicos da área jurídica, né? São sócios dele Danilo Dupas, que foi presidente do INEP no governo Bolsonaro, Rodrigo Hauer, que é o chefe de gabinete do Mendonça no Supremo Tribunal Federal, e foi chefe de gabinete dele no Ministério da Justiça e na AGU, no governo Bolsonaro. Tércio Tocano, que foi secretário executivo do Ministério da Justiça, dele, André Mendonça, e Vitor Godoy, que é o atual CEO do ITER e que integrou outros cargos menores do governo Bolsonaro. Esse instituto, ele presta serviços, por exemplo, foi contratado, entre outros clientes, pela Prefeitura de Ribeirão Preto, que é uma prefeitura da direita. Agora, foi também contratado pela Prefeitura do Recife, né, que está sob o comando do João Campos, presidente do PSB. Foi contratado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que tem como figura-chave
no seu funcionamento a mãe do João Campos, a Renata Campos, que se sabe que lá em Pernambuco é quem comanda, né, as decisões do Tribunal de Contas, de onde ela é funcionária de carreira, né, e que é realmente um Tribunal de Contas totalmente aliado politicamente ao prefeito João Campos. Agora, foi uma rapidez com a qual o ministro terrivelmente evangélico se adaptou ao cassino de Brasília, ao cassino do lobby, né, a jogar com as fichinhas de madrepérola, né, desse cassino do lobby jurídico. Até porque o Instituto só vende pautas jurídicas e alguns dos professores contratados pelo Instituto são ministros do Tribunal de Contas, são ministros do Tribunal de Contas da União, são ministros do STJ. Eu acho esse caso, ele é semelhante ao do IDP, mas ele é completamente diferente, porque o IDP foi criado antes da chegada do ministro Gilmar Mendes ao Supremo Tribunal Federal. Então aí tem uma diferença brutal. O IDP já existia quando o ministro Gilmar Mendes chega ao Supremo Tribunal Federal. Depois ele decola, né? Nos últimos tempos ele já está na estratosfera, está em órbita, né, da Terra. Mas então eu acho muito grave esse caso do IPER, do ministro André Mendonça. Cara, é muito imoral, é ilegal, é tudo que não presta, vamos ser bastante claros. Mas pode, né? Mas pode. Mas pode porque... Não, e o André Mendonça deve falar assim, se o Gilmar pode, por que eu não posso? Né? Então, é mais ou menos por aí. Com essa ressalva feita pelo Luiz Costa Pinto de que o Gilmar Mendes abriu o Instituto antes, mas todo mundo sabe que o Instituto só decolou do Gilmar Mendes depois que ele virou ministro, passou a fazer esses encontros lá em Portugal, que ele leva a turma para lá para fazer debate. Tem certos módulos ali do IDP que, né, acontecem em Portugal. Em Portugal, etc. Né? Então, assim, virou uma festa, mas é gravíssimo. São, para ficar na minha metáfora, são os módulos lunáticos. Lunáticos, é isso aí, Gabi. Total. É isso. A gente vai trazer aqui um último assunto, Lula, que a gente vai ter que passar muito rapidinho, mas só para aqui trazer a informação de que o Messias ele é batista mesmo, inclusive... Da Igreja Batista, Ele é da Igreja Batista lá de Brasília. E a título de curiosidade também, o André Mendonça ele é presbiteriano. Presbiteriano, Mendonça? Presbiteriano, presbiteriano. E o Messias é batista, é isso. São várias denominações, né, assim como o Fux é judeu, o Alexandre Moraes católico. Exatamente. É porque a gente só fala dos evangélicos, né? É verdade, tem um monte de católicos, mas a maioria é católica ali no Supremo, o Flávio Dino também. E essas duas denominações são mais seculares, né? Não são exatamente essas novas denominações evangélicas que são mais, digamos, mais fanatizadas, como a do Malafaia, por exemplo. Exatamente. Boa, é isso. Então, aqui deixando tudo às claras também para gente, para nossa comunidade. Só falta cobrar o dízimo agora, porque o resto a gente deu. Temos todas as letras aqui. Isso aí. Lula, obrigada por hoje. Sempre bom ter você aqui junto com a gente no N2, querido. Bom trabalho por aí em Brasília. Obrigado, né? Sempre às ordens. Valeu. Boa noite, querido. Valeu. Aliás, informação que chega agora, e eu estou acompanhando aqui diretamente também na TV Justiça, como é que está o julgamento da ação que apura a tentativa de golpe de Estado. Nesse núcleo da desinformação, a gente teve a conclusão do voto do ministro Flávio Dino. Neste momento está falando o ministro Alexandre de Moraes. Aqui, a princípio, pelo que a gente está acompanhando, a gente pode subir a fala do ministro Alexandre de Moraes para ver se eles já estão na dosimetria. Né? Parece que já é dosimetria, né? 4-1. Prevenção do crime. Vossa Excelência, presidente, bem colocou, que, diferentemente do que alguns chegaram a dizer, esse núcleo não é um núcleo subalterno, periférico, exatamente porque toda criação dessa organização criminosa se deu a partir de um gabinete do ódio, se deu a partir da criação de discurso de ódio, se deu a partir da desinformação que chegou a níveis nunca antes vistos nesse país. Então,
Então, a gente tem a fala do ministro Alexandre de Moraes, que está passando a analisar agora a dosimetria da pena. O ministro Luiz Fux não participa dessa parte, né, porque ele foi o único voto contra no caso da condenação. O Dino concluiu o voto também para condenar os réus, por isso que a gente tem esse placar de 4-1 pela condenação desse grupo que espalhava fake news nessa trama golpista. Eu acho essa decisão muito importante, inclusive para a eleição do próximo ano, porque você cria uma jurisprudência ali, um repertório, para se julgar fake news no Brasil. Muito bem lembrado. Acho que você tem ali, agora temos um modelinho, ó, funciona assim. Para essa mentira desse tipo, é tantos anos de pena. Eu acho que é muito importante. E a gente precisava, né, Chico? Pelo amor. É um freio, né, para as mentiras e os fake news que vem desde 2018, né, quando eles operaram sem freio nenhum, em 22 com algum freio, e agora eu acho que vão pensar duas vezes antes de operar. Não regularizamos as redes, não regulamentamos as redes, mas você tem um modelo de julgamento. Se abusar, pode acontecer igual essa turma aí. Exatamente. É isso. Importantíssimo. Então, 4-1, em mais alguns minutos a gente vai ter aí as penas, né? Provavelmente aquele Carlos Moretson Rocha vai ter uma pena um pouco menor do que os outros, porque o Moraes condenou ele por alguns só dos crimes e não todos, né, Gabi? Do IVL, né? Do Instituto Voto Legal, que é o único civil, né? Os outros todos militares e um agente da Polícia Federal nesse núcleo da desinformação. É isso aí. Rodrigo, Chico, vocês sabem que hoje é terça-feira, né? Então, hoje é dia de Precisamos Conversar, a gente vai acompanhar. Daqui a 3 minutinhos, 2 minutinhos, já começa Precisamos Conversar. Quero a pauta, Mas já vou te dar spoiler, e também para quem nos acompanha, saber o que vai acompanhar a partir de agora. Uma das pautas, gente, é o novo livro do Jamil Chad. Muito bom. Que é o Tomara que Você Seja Deportado. Fundamental, porque está trazendo os horrores. O Jamil já falou muito disso aqui com a gente no N2, né? Dos imigrantes nos Estados Unidos. Então, uma discussão fundamental, né? Desde que Donald Trump assumiu essa segunda presidência. E coisas terríveis acontecendo. Conversei com o professor Miguel Nicoleles outro dia, e ele está aqui no Brasil porque, entre outras coisas, ele não aguentava mais assistir aquilo na janela da casa dele. Uhum. Sabe? Na universidade. A polícia chegando sem farda, sem nada, com carro disfarçado e prendendo assim qualquer um na rua e levando. Lembra muito a ditadura aqui no Brasil. Ou na Argentina, que eles usavam aquele Falcon, que era um carro famoso lá na Argentina. Sim. Quando parecia aquele carro na esquina, era para correr, porque você sabia que ia ser pego pela polícia secreta. E os Estados Unidos tem uma polícia secreta agora também, que pega qualquer um no meio da rua. Perfeito. Essa vai ser uma bela pauta que as meninas vão conversar. Também tem sobre o puerpério, né, que é logo depois do parto, é esse período que a mulher, né, começa a lidar com uma nova fase da vida, quando ela se torna mãe. E também uma pesquisa de um aplicativo de relacionamento que apontou que mulheres solteiras são mais felizes. Aí, Gabi. Polêmica, hein? Polêmica, Gabi. Muita gente vai dizer, e precisa pesquisa para isso? Eu posso me complicar se eu der essa opinião, né? Porque a Gabi, assim, não vou falar, você fala o que você quiser. O Rodrigo quase foi. Não, porque assim... eu não faço parte, né? Então vai que eu falo aqui. Mas solteiro, e quem tem namorado, vale? Né? Assim, namorado é solteiro? Não é, né? Eu acho que solteiro é... Solteiro. Solteiro é avulso total. Liberdade total. Sem nada, sem vínculos muito demorados, digamos assim. Aí. Bom, mas esse é o debate dela. Precisamos Vamos conversar por debater por isso que é bom. Então, com Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara. Depois, na sequência, vem a Espiritualidade e Nação, em que o Frei Davi conversa com o Dr. Marlon Reis. Vamos nessa, gente. Valeu. Boa noite. E até amanhã. Gente, atenção aqui, tá começando o nosso programa. Hoje tem papo sobre a mulherada solteira, orgulhosa e feliz. Comecei a ouvir os gritos do lado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da alinhadura do Exército de 75, que desagou Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele,
pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. A gente tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição.